Opa, pessoal, beleza? Nesse vídeo, eu vou mostrar uma forma de criar um ID de linha. O que seria um ID de linha, basicamente? Até, na verdade, essa foi uma demanda que outro dia um colega me pediu ajuda. E aí eu fui, ajudei ele, bati a cabeça para chegar nesse código. E depois que eu vi ali, eu achei bacana, porque já vi outras pessoas praticando esse código, o código ficava gigantesco, e esse código foi bem simples, na verdade. E é algo que pode ser bem usual no seu dia a dia aí, tá? Então, o ID de linha é basicamente aqui, ó. Eu vou botar uma conta, uma despesa, qualquer coisa do dia a dia de vocês, né? E vou colocar um valor. Botei aqui uma despesa, luz, R$100. Deixa eu só alterar aqui uma parte do código. Deixei zero aqui, mas teria que botar para ele atualizar sozinho. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu explicar primeiro aqui essa tela. Bom, aqui a gente tem um botão que está em branco, vou até excluir, mas depois eu vou colocar de novo porque ele vai ajudar a gente. Aqui eu tenho uma galeria. Dentro dessa galeria eu tenho esse ícone, só de remove, tá? Aqui eu tenho um botão só para salvar o item. Eu criei uma coleção chamada contas. A coleção ela é uma variável, mas no final das contas ela é uma tabela, tá? Ou seja, você está criando uma tabela aí no cache local do seu computador para usar ela de forma temporária, né? E dentro dessa tabela eu disse que tem 3 colunas. A primeira coluna é nome conta, a segunda é o valor, e aqui é o ID de linha. Esse ID de linha aqui que eu estou dizendo que eu disse ali, é por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Qual que é a ideia dele? É que a partir de cada inserção que eu faço, ele coloca um ID para aquela linha. Por exemplo, então, se eu vier aqui colocar luz, ele vai colocar 1. Se eu colocar água aqui, ele vai colocar 2. Se eu vier colocar aqui a despesa carro, ele vai colocar o 3. O detalhe é, se eu apagar o item 2 aqui, quando eu colocar uma nova despesa, vamos, por exemplo, assim, errei a água, não era para ter botado água. A água eu já coloquei em outro relatório. Agora ele não atualizou aqui, o 1 e o 2, ele ficou 1, 3. Se eu colocar mais uma despesa aqui, vamos botar aqui água de novo. Não era para ter apagado a água, eu vou colocar água de novo aqui. Vamos botar aqui de novo. Esse ID ele não fica correto, tá? Então, busquei uma forma de corrigir isso daqui com as funções, né? Nesse vídeo a gente vai usar o lookup, o for all, o update if e o patch. Eu não vou ficar adentrando de cada função, porque daria vários vídeos sobre ela, né? Patch tem um bocado de detalhe, o update também, o for all principalmente, o lookup ele é de boa porque é o PROC lá do Excel, né? Mas tem bastante coisa para falar também sobre o lookup, bastante mesmo, tá? Então a gente vai fazer uma lógica que a gente consegue atualizar isso daqui automaticamente. O detalhe é, existe N maneiras de fazer. Estou mostrando aqui uma que você pode tentar praticar e até com essa prática pode entender melhor essas funções aqui. Ajuda bastante, dentro do Power Apps, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui... O certo desse código que a gente vai fazer era colocar aqui dentro desse ícone, continuar o código aqui. Mas o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou colocar em botões separados cada etapa da função, para a gente entendendo o comportamento. Tá? Aqui, nessa Clear Collect, eu já posso até deixar isso daqui como 0, tá? Porque quando a lógica estiver funcionando, a gente compactar toda essa lógica num botão só, ela não vai nem precisar mais desse ID linha aqui por enquanto. Então, o que acontece? Eu vou colocar 0 aqui, tá? O 0 vai ser fundamental para a gente conseguir fazer esse código funcionar de forma coerente. Bom, aqui tem até um rótulo já, ó. Aqui tem uma função lookup, que é basicamente o PROC-V. O PROC-V ele vai numa fonte, vai procurar em alguma coluna com base em algum critério. O que eu estou falando aqui para ele? Lookup. Vai na qual contas, que é essa coleção aqui que a gente fez, tá? E agora eu perdi o botão. Agora eu perdi o rótulo. Deixa eu até... label. Aqui é a galeria, aqui, deixa eu até pintar ele, porque eu sei que eu vou perder de novo. Já, mania. Tá, então eu estou falando aqui, vai lá na coleção contas, na coluna ID linha, e me traz o primeiro item, ou seja, ele vai procurar de cima para baixo, e o primeiro item que coincidir na condição lógica, ele vai trazer, tá? E aqui eu disse 0, só para não dar erro na função por enquanto. Eu disse 0 não, eu disse me traga a coluna ID linha.
Tem um macetezinho que eu vou fazer em outro vídeo do lookup bem legal, para te não ter que ficar usando de blank com ele. Tá? Mas, enfim, vamos lá. Entendendo aqui a parte do lookup, fechou. O que eu vou fazer? Qual que é a próxima lógica dessa função? A gente sempre vai atualizar todos os IDs de linha para 0, sempre. Por quê? Quando a gente encaixar o for all, a gente vai dizer para o lookup procurar o primeiro ID de linha que é igual a 0. Tá? Isso já vai ficar mais claro no for all. Então, aqui, ó, vamos fazer um update if, que ele vai ficar mais claro para frente para a gente. Tá? Agora não faz muita lógica, mas já vai fazer. Vou colocar o nome da coleção que eu quero atualizar, poderia ser uma fonte de dados. Vou colocar true, porque o true aqui basicamente é atualize tudo, com base agora na coluna que eu vou dizer. Eu vou dizer assim, ó, atualize toda a coluna ID linha para 0, tá? Então, eu estou botando esse botão aqui, ó, com a coleção, update if, e agora, na verdade, eu deveria colocar tudo junto, tá? Tudo nesse botão, nesse ícone, mas eu vou colocar separado para ficar mais claro o entendimento de toda essa lógica, tá? Então, agora, quando eu clicar nesse botão aqui, ó, no update if, ele vai atualizar todos esses ID de linha aqui para 0 para a gente, ó. Pum, atualizou. Show. Agora, lembrando que eu mostrei para vocês, a gente queria que ele atualizasse aqui para 1, aqui para 2, aqui para 3, né? Assim por diante. E toda vez que eu colocar. Eu vou criar uma função que se chama for all. A gente vai misturar o for all com o lookup e com o patch. For all, o patch, deixa eu fazer na ordem. Patch e o lookup. O tamanho da fonte vai ser 12. Tá, show. Então, basicamente, na ordem lógica, quando a gente botar tudo aqui, compactar tudo nesse ícone, ele vai fazer a coleção primeiro, depois o update if e depois o for all. Agora vamos começar a criar o for all. A função for all, eu não vou ficar entrando em detalhes, porque é bem complexa assim, e tem vários detalhes para falar sobre ela. Darei um vídeo bem grande aqui, tá? For all basicamente é for, para, all, todos. Ou seja, para todas as linhas de uma tabela eu vou fazer uma determinada ação. Então, por exemplo, quando ele vem nessa linha aqui, ele vai fazer uma ação. Quando ele vem nessa segunda linha aqui que está o carro, ele vai fazer uma outra. E quando ele for na terceira linha aqui, chamada água, ele vai fazer uma outra linha, vai fazer uma outra função. Só que para que ele faça uma função ou uma ação para cada linha, a gente tem que dar uma tabela. Essa tabela, eu poderia vir aqui fazer com sequence, e dizer que 3. Por que eu estou colocando o sequence? O sequence, ele retorna uma tabela para o for all. Uma tabela de 3 linhas, tá? 3 registros. Então, ele vai fazer 3 vezes essa ação. Porém, a gente nunca sabe se vai ter 3, se vai ter 2, então eu não posso deixar esse 3 aqui manualmente, né? Porque, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas, né? E se tiver 5, se tiver 6, como que eu vou fazer para isso ser automático? Eu vou usar aqui um count rows. De forma bem simples, count rows. Para que fique dinâmica essa contagem na coleção. Qual contas, né? Então, aqui, ó, ele vai fazer sempre automático. Ele já vai saber quantas linhas tem aqui na coleção e sabe quantas ações de atualização ele vai ter que fazer, tá? Show. Só que interessante aqui do for all, tá vendo essa função aqui, ó, sequence count rows? Ele tá me retornando uma tabela. E eu consigo também usar esse valor daqui para frente, ó. Da função aqui para frente, onde a gente vai fazer aqui, ó. Deu uma travadinha. Ó, tá vendo aqui, ó? A gente vai conseguir usar o resultado do sequence daqui para frente. Então, vocês vão perceber que aqui, ó, o sequence, ele não vai trazer, deixa eu ver. Ele não está me mostrando aqui a tabela. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês numa galeria separada, que isso é importante. O sequence, ele está me retornando uma tabela que tem uma coluna valor. Não está me entregando esse valor aqui, não é porque é valor, não. É porque, como eu não dei nenhum nome de coluna para essa tabela, ele vai lá e diz, essa coluna agora, a partir de agora, é valor, tá? Então, ele está me retornando uma tabela com uma coluna valor. O Tino, como é que sabe que é tabela? Porque aqui, ó, tipo de dados, tabela com 3 linhas, tá? Então, se eu vier aqui excluir... Aí, cliquei fora.
Ó, como eu excluí uma linha, eu atualizei aqui a função para ele recontar, né? 1, 2, tá? Então, vamos fazer lá. Vou voltar para a função, para não complicar muito aqui lá. Tá, beleza, para não deixar isso aqui complexo. Automaticamente, o sequence ele vai retornar a tabela automática pela contagem de linhas aqui. Fechou. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um patch. Para quê? Um patch para a gente atualizar. Vai ser como esse patch? A gente vai dizer assim, ó, vamos lá na call contas e vamos atualizar os itens. Só que aqui que é a jogada, aqui que é a sacada. O lookup, lembra que eu falei que ele sempre vai pegar o primeiro item que ele achar com base naquele critério? Como assim, ó, time? Deixa eu escrever a função que vai ficar mais fácil. Delinha, papapá. Isso aqui já está na cabeça, porque eu já fiz tantas vezes a função. Tá. Então, o que o lookup ele vai fazer aqui? Como que ele vai identificar para o patch qual que é o registro que a gente quer atualizar? Antes dessa função do for all aqui, a gente tem o update if, que vai sempre transformar todos os ID de linha para 0, certo? Então, automaticamente o lookup ele vai passar na primeira linha, que é essa daqui, por quê? E vai atualizar esse 0 aqui para o número 1, depois assim por diante. Só que ele sempre vai achar o primeiro 0. Depois dele achar esse primeiro 0, a gente não tem mais 0. Aqui vai ser 1. Então, aqui vai ser 0 ainda. Então, ele vai atualizar o próximo, assim por diante. Tá? Isso pode parecer um pouco, talvez, complexo, ou não. Ou talvez eu não tenha tanta didática para explicar, mas se você der uma praticada aí, já vai conseguir começar a entender. Ó, o ID linha aqui, o que eu vou colocar? Lembrando que o sequence, ele tem lá uma coluna chamada velo, né? Eu consigo aproveitar esse valor. Tá? É só vir aqui, ó, colocar aqui, ó, velo. Eu acho que eles chamam isso aqui de função de escopo, né? Que ela dá um escopo para a gente usar. Então, esse valor, nada mais eu estou usando aqueles valores que a gente viu aqui, ó. O 1, o 2, o 3, lembra? Então, o que eu estou fazendo? Na primeira linha, quando ele passar aqui, o for all vai passar na primeira linha, ele vai identificar 1. Esse 1, ele vai jogar aqui na função, para a primeira linha. Quando ele passar na segunda linha aqui, ó, deixa eu ver se ele vai abrir aqui de novo para mim. Ó, quando ele passar na segunda linha, ele vai jogar o 2 aqui. Então, basicamente, deixa eu até abrir a Excel para fazer essa simulação. É basicamente isso aqui, ó. 1, 2. O for all vai passar nessa linha aqui, ó. Chegou e passou nessa linha. Que ação que ele vai fazer? Ele vai fazer uma atualização. Que estava de 0, ele vai botar 1. Nessa segunda linha, estava 0, ele agora vai colocar o 2. Tá? Basicamente isso. Então, vamos ver se ele funcionou aqui. Ó, já atualizou aqui. 1, 2. Não acredito. Então, vamos fazer aqui a lógica. Ó. Vamos adicionar um novo item. Update if. Ele vai atualizar tudo para 0 e depois for all. Altino, exclui esse daqui e o 2. Quero ver se vai funcionar. Basicamente, eu vou atualizar de novo e ele vai fazer o for all. Lógico que essa função aqui, ó, o update if, eu vou ter que colocar ela aqui dentro do ícone de apagar. E vou ter que colocar aqui também o for all. Para que toda vez que ele apague, ele atualize, tá? Então, vamos supor, vou inserir aqui. Vamos deixar assim, inserir. Ele já vai com 0, porque na coleção a gente deixa 0. Vai atualizar tudo para 0 e vai fazer o for all. Vamos inserir um novo item. 0. Vamos clicar no botão update. For all. Vamos excluir. Ó. Show. Como eu disse, essa função aqui que a gente separou era só para a gente entender a lógica separada. Tá? Deixa eu formatar, que fica melhor assim. Então, agora eu posso sumir com isso, colocar esse íconezinho aqui, e vamos fazer um teste. Vou excluir tudo, excluir. Pum. Então, eu sempre tenho um ID atualizado. O for all é ruim fazer na fonte de dados. Tu pode trazer algumas informações da fonte, tratar dentro da coleção, e depois atualizar esse de linha na fonte. Mandar atualizar lá na fonte.
Beleza? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui a sua solicitação que eu vou ter o prazer de ajudar. Beleza? Valeu, até mais.